Olá, turminha do sexto ano, tudo beleza? Aqui é o professor João, mais uma vez estamos juntos aqui mais essa aula, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é um assunto bem legal, que são os fósseis, tá? Nós sempre ouvimos falar de fósseis de dinossauros, fósseis de plantas, fósseis de peixes, tá? E aí entra aquela questão da aula anterior, que nós vimos sobre as rochas metamórficas, ígneas, tá? Ou as sedimentares, e como que essas rochas têm a questão dos fósseis juntamente com essas rochas, para que o solo consiga, ao longo de milhares de anos, vai guardando aquele corpo dentro daquela rocha, um exemplo, daquele local que foi caindo sedimento sobre em cima dele, e aí pode formar uma rocha sedimentar e ter um dinossauro dentro daquela rocha, que aí depois os paleontólogos conseguem fazer a análise daquela ossada e saber qual é o tipo de dinossauro que tinha naquele local. Beleza? É um assunto bem interessante, então vamos assistir com bastante atenção, tá bom? Qualquer dúvida, depois falem comigo, tudo bem? Então tá lá, João Gimenez, Ciência, sexto ano, vamos embora! Então vamos lá, formação dos fósseis. Os fósseis, eles se formam assim, pode ser, por exemplo, um dinossauro morreu, ele cai sobre o solo ou ele cai, um exemplo, sobre a água. Só que aquele corpo dele vai caindo sedimentos por cima dele e ele vai ficando coberto. E isso pode passar milhares de anos ou milhões de anos e depois, num futuro, alguém conseguir descobrir que lá existia um fóssil, tá? E por isso que existem os paleontólogos. Então tá lá, uma das maneiras de se saber o que aconteceu há milhares ou milhões de anos e identificar pistas sobre o passado é fazer a análise das rochas. Elas podem apresentar informações e revelar muito sobre a história da Terra e dos seres vivos. Muitas dessas informações estão relacionadas à presença de fósseis originados de restos de organismos ou até de suas impressões preservadas em rochas sedimentares. A formação dos fósseis ocorre entre as camadas de sedimentos e depende de condições ambientais favoráveis. Na imagem de vocês aí, ele mostra o desenho ali, não pegou muito bem, mas aqui, ó, deixa eu escolher aqui, ó, aqui seria um dinossauro que ele morreu. E aí o que aconteceu? Foram caindo sedimentos sobre ele e ele foi ficando coberto, né? Deixa eu apagar aqui. Ó, notem que depois o corpinho dele já foi ficando coberto e foi formando uma rocha por cima dele, tá? E aí depois essa rocha lá em cima foi sofrendo algum desgaste até chegar no dia que alguém estava escavando e encontrou esses ossos aí, tá? E nós veremos daqui a pouco um fóssil de um pterossauro que foi encontrado no Brasil na década de 80, que era o terceiro maior pterossauro do mundo, tá? E ele abrindo as asas dele, dava mais de 8 metros de comprimento. Ele era grande, né? Então vamos lá. Existem também os fósseis por congelamento, tá? Olha a imagem que eu peguei para vocês aí, eu procurei bastante essa imagem aí, porque ela mostra que no gelo o corpo do animal consegue ficar preservado, então pode preservar até os órgãos desse animal. Inclusive esse mamute que vocês estão vendo aí na imagem, o que está acontecendo? Ó, o homem ele vai naquela pedra de gelo enorme que está ali, que vocês estão vendo, e ele vai tentando fazer com que esse gelo vá se derretendo. Olha a pata dele ali já saindo do gelo, ó. Então é uma coisa bem demorada, não tem pressa, tá? E aí quando tira todo o corpo desse mamute, que é um animal que já foi extinto há mais de 3.000 anos, e aí eles viram que o corpo desse animal ainda estava intacto, tá? Mesmo passando 3,6 mil anos, ou 3.600 anos, o corpo desse animal ainda foi preservado pelo gelo. Então olha que interessante que inclusive eles iam até abrir o estômago desse mamute para saber o que tinha dentro do estômago, para fazer uma pesquisa do que eles comiam naquela época. Interessante, né? Então tá lá, ó. O estudo desses fósseis pode inclusive identificar o tipo de alimentação que eles tinham na época.
pois restos de alimentos foram encontrados no estômago de alguns deles. Então já foram algumas dezenas de mamutes que já foram encontrados. Ah, mas eu nunca vi um mamute. No livro de vocês, na página 53, tem a imagem de como ele era na época que ele esteve vivo aqui na Terra, tá? Ou, se você quiser assistir o filme A Era do Gelo, lá tem um mamute, mas é lógico que lá é uma ficção, né? Então, vamos lá. Fósseis e o passado do planeta Terra. No livro de vocês, agora vocês estariam indo para a página 55, tá bom? É bom sempre assistir o vídeo e acompanhando no livro, tá? Porque aí vai dar para memorizar melhor. Então tá lá, ó. Os geólogos e paleontólogos estudam as diferentes camadas de sedimentos do solo e nas rochas e assim conseguem identificar informações sobre o passado do nosso planeta. As informações a respeito da história do planeta podem ser obtidas pela análise dos tipos de minerais presentes no solo ou nas rochas e também na verificação do tipo de formação das rochas. A formação das rochas magmáticas em um local onde não apresenta atividade vulcânica, olha que interessante. Uma rocha magmática, lembra que eu expliquei na aula passada? Uma rocha magmática é porque ela veio do magma de um vulcão. Aí como eles vão encontrar uma rocha magmática num local onde não tem vulcão? Olha a questão. E aí vem a resposta, ó. Indica que em algum momento do passado existiu um vulcão naquela região e a lava foi expelida. Entendeu? Então, às vezes, tem uma rocha magmática formada, só que não tem nenhum vulcão naquele local. Aí você fala, como vai ter uma rocha magmática se não tem vulcão? Aí você tem que saber. Lembra que eu disse que na natureza tudo se transforma bem lentamente, demora milhares ou até milhões de anos para que isso aconteça. E aí, ó, essa rocha aí fica no arquipélago de Fernando de Noronha, tá? Que é essa imagem que eu coloquei para vocês aí do lado. Isso mostra o quê? Lá em Fernando de Noronha não tem vulcão. Só que essa rocha magmática mostra que já existiu um vulcão naquele local de aproximadamente 12 milhões de anos atrás. Interessante, né? Então, guarde isso aí, memoriza, tem no livrinho, tá bom? Isso é só para vocês tomarem conhecimento. Então, vamos seguir aqui. Ó, o estudo dos seres vivos pelos fósseis. Então, o ser humano ele consegue descobrir muito como era o passado através do estudo dos fósseis, tá? Então, no Brasil foram encontrados fósseis de diferentes espécies que nos ajudam a entender o ambiente há milhões de anos. Como exemplo, podemos citar regiões do Brasil que atualmente estão a quilômetros de distância do litoral, olha que interessante, mas que têm fósseis de animais marinhos. Então, por exemplo, como eles vão encontrar o fóssil de um animal marinho que está a muitos quilômetros longe do mar? O que isso vem na sua memória? Que há milhares de anos atrás, o quê? Aquele local que encontrou o fóssil era coberto por água. Entendeu? Então tá lá, ó. Tem fósseis de animais marinhos, como conchas de moluscos e carapaças de outros invertebrados. Esses achados indicam que em algum momento da história geológica da Terra, essas regiões eram cobertas pelo mar. Beleza? No livro de vocês vai falar sobre isso lá na página 56, tá bom? E aí tem os fósseis. No livro de vocês vai ter fósseis de trilobitas. Os trilobitas, acredito que eles viveram há 350 milhões de anos atrás, aqui no nosso planeta. Aí o tio João pegou, pesquisou e procurei a imagem de como seriam esses trilobitas que viveram há 350 milhões de anos atrás, se eles existissem atualmente. Então, olha que os cientistas, quando eles fizeram a recapitulação desse corpinho deles, olha como ficou um trilobita que viveu em nosso planeta há todos esses milhões de anos atrás. Interessante, né? Isso mostra que a vida no nosso planeta, ela já vem de longa data, não é mesmo? Então, vamos seguir aqui. Fóssil do pterossauro no Brasil. Lembra que eu falei no início do vídeo que encontraram um pterossauro no Brasil que dava mais de 8 metros quando abria a asa? Então, é esse pterossauro aí. E no livro de vocês, na página 57, também vai contar a historinha dele. Beleza? Uma coisa bem legal, bem interessante. E eles acreditam que foi o fóssil desse
tipo de dinossauro, esse pterossauro, que ele era um dos mais perfeitos, que estava completinho de todos que já encontraram no mundo, tá? Então tá lá, ó. Paleontólogos da Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentaram o terceiro maior fóssil de um pterossauro já encontrado no mundo. De asas abertas, o animal media 8,26 metros. Segundo os paleontólogos, o fóssil é o mais completo esqueleto de um pterossauro gigante do mundo. Vocês sabem que hoje em dia, com a tecnologia, as coisas ficam mais fáceis de saber como era esse animal, mesmo estando só os ossos, eles conseguem fazer não sei falar o nome agora, mas é tudo por computador, eles conseguem fazer com que esse animal, cada parte do osso dele venha a ser coberto, e aí eles vão moldando para saber como era com exatidão esse animal na época que ele existiu, tá? E aí fica uma coisa bem realista, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vocês terão o exercício da página 58. Então, assistam o vídeo até o final, tá? Que às vezes tinha aluno que não sabia onde tinha o exercício, e todo o vídeo, no final do vídeo, eu falo qual é a página. Então, vamos ficar atento aí, tá bom? Página 58, coisa tranquila. Depois vai ter uns exercícios para frente, mas isso aí vai ser para a próxima semana, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fala comigo. Um beijo do tio João. Coloquem a máscara, fiquem em casa e daqui uns dias nós estaremos juntos de novo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.